E agora vamos à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. E ele vai fazer um balanço deste turbulento ano no cenário brasileiro. Em primeiro lugar, muito obrigado por estar aqui com a gente no Jornal da Gazeta. Obrigado, Gamberini. Qual é o balanço que você faz de 2016? Porque as pessoas têm uma imagem um pouco catastrófica do ano, como se as coisas todas estivessem fervendo em grande ebulição. Você compartilha dessa visão? Eu compartilho. Eu acho que foi realmente, desse ponto de vista, um ano fervilhante. Um ano que tem para todos os gostos, né? Tem impeachment, tem afastamento do presidente da Câmara, prisão do presidente da Câmara, quase afastamento do presidente do Senado, um monte de controvérsia no Supremo Tribunal Federal, Lava Jato, ou seja, a gente tem um ano repleto de acontecimentos e que, de uma certa maneira, mostram um estado de tensão, né, entre as nossas instituições, sobretudo, a gente poderia dizer, entre as instituições do sistema de justiça e as instituições de representação, né, o executivo e o legislativo, mas também uma tensão entre os poderes, né? Se não houvesse uma tensão entre executivo e legislativo, não teria ocorrido o impeachment da presidente Dilma. A sociedade parece ter se colocado claramente ao lado do judiciário nessas tensões todas, se opondo ao legislativo. Hoje as pessoas não se reconhecem nos partidos, não se reconhecem na representação institucional política. Isso é saudável para o país? Olha, eu não creio que seja muito saudável. E por que não? Porque, primeiro, reflete um problema. E qual problema? Reflete a crise de representatividade dos partidos, da classe política profissional, daqueles nos quais as pessoas votam, né? Justamente aqueles que são escolhidos pela população no jogo da democracia já não são vistos pela população como representantes que merecem respeito. E aí onde que a população busca refúgio? Em representantes, num certo sentido, não eleitos, que são os juízes, são os promotores, são os delegados da Polícia Federal, até o japonês da Federal, que depois se descobriu que tinha uma série de problemas, também virou, num certo momento, um símbolo dessa insatisfação. Ou seja, as pessoas fogem para o sistema judicial, para o sistema de justiça, diante da crise de legitimidade da classe política. Agora, esse endeusamento do Judiciário e do Ministério Público e até da Polícia Federal, como você bem citou, o japonês da Federal, que depois tinha uma condenação, chegou a ficar com tornozeleira, o endeusamento do juiz Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, de várias pessoas do Judiciário e do Ministério Público. Isso é um sintoma bom de uma democracia estável, de uma democracia madura? Eu creio que não. Eu creio que é muito problemático haver uma democracia em que há heróis, né? Porque o herói é aquele que é percebido como infalível, aquele que pode fazer qualquer coisa e não vai ser nunca sancionado pelos problemas que causar fazendo aquilo que acha que tem que fazer. E esse é o problema de tornar juízes, promotores ou policiais heróis. Eles podem fazer qualquer coisa e se acha que eles estão em nome da lei, da ordem, da justiça, ou seja lá o que for. A gente vê aí de vez em quando excessos importantes por parte de juízes, por parte de promotores, das polícias nem se fala, né? E às vezes alguém fala, olha aí, ó, deu a eles o tratamento que merecem. Só que não é assim que funciona num Estado de Direito, numa democracia. Acho que é esse o risco que se corre quando se endeusam essas figuras. E 2017, como é que vai ser, na sua opinião? Olha, eu acho que 2017 reserva ainda uma série de problemas para o país, porque a gente não resolveu boa parte dos problemas. A Lava Jato deve ainda ter uma certa continuidade, a gente tem aí as delações, sobretudo essa grande delação da Odebrecht, revelando agora nomes que fogem àqueles que foram os mais atingidos na primeira fase dessa investigação. Eu me refiro sobretudo àqueles mais vinculados aos governos petistas, fossem eles do próprio PT ou não, né? E agora a gente começa a ver aparecer nomes que, embora já tivessem participado desses governos, participaram de todos, né? São membros de partidos que tiveram o governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Itamar, governo Sarney, estão aí para todo mundo e agora devem começar a ser atingidos também. E até é de se esperar que apareçam, não só no mundo empresarial, que também se viu fortemente atingido, mas também, inclusive, no âmbito do sistema de justiça, alguns atingidos pela operação, né? A ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça, Helena Calmon, chamou atenção aí numa entrevista nesses dias que achou muito estranho que não apareceu nenhum juiz ou promotor nas delações. E é improvável que uma empreiteira muito envolvida em problemas não tivesse um juiz no seu bolso. Então a gente tem uma série de surpresas que podem aparecer no ano que vem. Mas o senhor acredita que gente do judiciário venha a ser apontada nessas delações? Olha, eu acho que é provável. Eu acho que é provável porque operações de corrupção tão sistemáticas, tão estruturadas,
com empresas desse tamanho, que corromperam gente de todos os partidos. E é muito improvável que também não tenham, em algum momento, feito transações com pessoas de fora da classe política profissional, né? E é por isso que eu acho que há esse risco, sim. E se aparecerem, a gente começa a puxar um outro fio de novelo desse grande esquema de corrupção que abalou o funcionamento da política brasileira. Temer resiste até 2018, na sua opinião? É difícil saber, né? Aliás, se há uma coisa que tem marcado o último período, é essa imensa incerteza, né? A gente sempre tem alguma surpresa, alguém que foi atingido que não se esperava, alguma revelação que é muito surpreendente, e isso pode novamente acontecer no ano que vem, inclusive chegar ao presidente Temer. Se, por exemplo, aparecerem problemas que de alguma maneira tornem insustentável a sua permanência na presidência da República, eu não veria com espanto que o Tribunal Superior Eleitoral resolvesse ser mais duro no julgamento das contas de campanha da chapa Dilma Temer, porque os dois estão efetivamente envolvidos nessa chapa. E se houver a necessidade de uma escapatória, e essa escapatória não seja um impeachment, não seja uma nova queda de presidente por meio do Congresso, ela pode ocorrer por meio do Judiciário. E aí a gente tem novos acontecimentos inesperados pela frente. O governo Temer tem anunciado e tem sido louvado por alguns setores da sociedade por ter adotado e promovido reformas no legislativo que mexem com a vida dos brasileiros. A redução do gasto público, a reforma da Previdência que vem aí, uma reforma trabalhista. A que setores da sociedade brasileira Temer agrada? Olha, eu acho que hoje ele agrada sobretudo os mercados, né? Os mercado financeiro. Não só o mercado financeiro, né? Talvez certos setores do âmbito produtivo, né? O capital, quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro, o capital do modo geral. Por quê? Porque a instabilidade econômica que nós tínhamos até agora, uma dívida que cresce exponencialmente, o déficit não só da Previdência, mas o déficit do governo, com esse crescimento da dívida que já ultrapassou, né, os 60% do PIB, vai construindo uma situação insustentável. E aí, em algum momento, você precisa de ajustes. A questão é saber se os ajustes estão sendo feitos da maneira mais correta, né? Se eles vão ser justos. Quem vai ser apertado no ajuste. Quem vai ser apertado e quem vai ser preservado, né? Porque veja o caso da reforma da Previdência, que vem com uma proposta muito dura para a classe trabalhadora do modo geral, embora seja necessário haver alguma idade mínima para a aposentadoria, todos os países do mundo têm algo assim. Mas poupa repente, certas categorias. Poupa, por exemplo, os militares. Né? Militares que, no caso brasileiro, nem vão para a guerra. Se ainda você tivesse um tratamento especial, militares que participaram de ações outra história. Bélicas, aí é uma outra situação. Mas para quem fica na caserna, basicamente, às vezes reformando estrada, isso não faz sentido. Tá bem. Muito obrigado pela sua entrevista. Nós teríamos bastante coisa para falar, mas o nosso tempo é exíguo. Muito obrigado. Obrigado a você, Gabriel. Boa noite.